Eu sempre acreditei que, ao casar, teria alguém que me amasse e cuidasse de mim, independente das circunstâncias. A ideia de formar uma família me dava forças e me fazia acreditar que as dificuldades seriam superadas. Mas logo percebi que o casamento com Marcos não seria como eu imaginei. Nos primeiros meses, ele parecia o homem dos meus sonhos. Atencioso, carinhoso e sempre disposto a me fazer sorrir. Ele me fazia sentir única, importante, e isso alimentava minha confiança. Eu me sentia segura com ele, acreditava que juntos éramos invencíveis. No entanto, o que começou como um romance encantado, aos poucos, se transformou em algo que eu não sabia como lidar. Marcos sempre teve um temperamento forte, mas no começo eu via como alguém que sabia o que queria e que me amava. Com o tempo, comecei a perceber que a sua ideia de amor estava muito ligada ao controle. As primeiras críticas vieram de maneira sutil, quase disfarçadas de sugestões. Ele falava sobre o que eu deveria vestir, como eu deveria me comportar em certas situações, e até mesmo com quem eu deveria me relacionar. No início, tentei ignorar, mas depois isso se intensificou. O que mais me incomodava eram os comentários dele sobre o meu jeito de me vestir. Marcos sempre dizia que eu não era charmosa o suficiente ou que as roupas que eu usava não eram atraentes o bastante para ele. Eu, que sempre fui simples em minhas escolhas, comecei a me sentir pressionada a agradá-lo. No começo, eu aceitava essas críticas como se fosse normal, como se ele soubesse o que era melhor para mim. Mas, conforme o tempo passava, essa pressão foi ficando insuportável. As críticas se tornaram mais frequentes. Ele passou a escolher roupas para mim, sugerindo até que eu mudasse meu estilo completamente. O pior de tudo era que, em vez de tentar entender meus sentimentos, ele me fazia sentir como se estivesse errada por me sentir desconfortável com tudo isso. Eu me vi cada vez mais perdida, tentando me encaixar no que ele queria. Por mais que eu tentasse agradá-lo, ele nunca parecia satisfeito. Nada do que eu fazia estava bom o suficiente para ele. Foi quando chegamos ao evento que mudaria tudo. Marcos me pediu para ir ao jantar da sua família e, mais uma vez, ele escolheu o que eu deveria vestir. Quando ele me pediu para usar um vestido mais curto e justo, que eu sabia que não me favorecia, senti uma resistência interior. Mas, ao olhar para o rosto dele, o que via era uma mistura de impaciência e desejo de controle. "Você vai se vestir assim, não discuta", ele disse, com uma firmeza que me calou. Eu, sem coragem para questioná-lo, vesti o que ele havia escolhido. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para ir ao evento, a tensão estava no ar. Eu me sentia desconfortável, mas tentei esconder. Marcos parecia mais impaciente, mais exigente. Eu sabia que ele queria que eu fosse perfeita diante da família dele, mas a verdade é que não me sentia bem com a roupa que ele havia escolhido. Quando chegamos ao jantar, percebi que ele não tirava os olhos de mim, como se estivesse vigiando cada movimento. Sua família parecia alheia à pressão que eu sentia, mas eu sabia que ele estava esperando algo de mim. Durante o evento, Marcos se comportava de maneira quase possessiva. Sempre que alguém olhava para mim ou comentava sobre algo que eu estava fazendo, ele imediatamente tomava a palavra para corrigir ou enfatizar que a esposa dele deveria estar se comportando de outra forma. Eu estava começando a me sentir como uma estranha em minha própria pele, como se as minhas escolhas não tivessem mais valor. A comida parecia sem sabor, as conversas sem sentido. Tudo estava girando em torno de um controle que eu não entendia mais. Foi no auge de tudo isso, quando a conversa já estava mais descontraída, que algo aconteceu. Marcos se virou para mim, de forma abrupta e sem aviso, e disse, em alto e bom tom, para todos ouvirem: "Você sabia que esse vestido não te cai bem, né? Acha que está atraente assim? Olhe para você." As palavras foram como uma lâmina cortando o ar. Eu congelei. Senti meu rosto queimar de vergonha. Todos os olhares se voltaram para mim. Por um momento, o mundo ao meu redor desapareceu. Eu tentei sorrir, tentar responder de forma calma, mas não consegui. Marcos, então, fez algo que parecia impensável. Com um movimento brusco e sem qualquer preocupação com o que estava acontecendo, ele rasgou a parte do meu vestido, dizendo em voz alta: "Mulher minha se veste como eu quiser." Eu não sabia o que fazer,
as palavras dele ecoando em minha mente, enquanto todos à nossa volta observavam em silêncio. Minha alma parecia despedaçada, como o vestido que ele havia rasgado. A sensação de impotência tomou conta de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não podia mostrar que estava destruída por dentro. A vergonha era imensa, e a dor ainda mais profunda. Ali, diante da família dele, me senti como um objeto, algo que poderia ser descartado a qualquer momento, como se meu valor estivesse atrelado apenas à aparência e ao controle dele. Eu sabia que aquele momento marcaria uma virada no meu casamento, mas não sabia como reagir. Não sabia como fugir daquela situação humilhante. Aquela noite foi um marco na minha vida. Ao sair daquele jantar com o vestido rasgado e o coração dilacerado, a sensação de derrota foi esmagadora. Marcos não percebeu a profundidade do que havia feito, ou talvez soubesse e simplesmente não se importasse. Eu não sabia mais quem ele era. Naquele momento, ele não parecia mais o homem que me encantou com palavras doces, aquele que prometeu ser meu apoio. Ele se tornará um estranho, alguém que se sentia no direito de me desrespeitar diante da própria família. Quando entramos em casa, o silêncio era ensurdecedor. Marcos ainda não havia dito uma palavra sobre o que aconteceu. Eu, por outro lado, não conseguia pensar em mais nada além da vergonha que eu sentia. Minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia olhar para ele. Cada segundo dentro de casa parecia uma eternidade, uma tortura psicológica que me consumia. Eu fui até o espelho para tentar ver o que restava de mim. O vestido que ele havia rasgado ainda estava lá, mas a dor que eu sentia por dentro superava qualquer roupa danificada. A vergonha se tornou uma segunda pele, e eu estava desesperada para encontrar uma saída, mas não sabia como. O que eu mais queria era gritar, pedir para ele entender, mas não conseguia encontrar forças para isso. Marcos, por fim, quebrou o silêncio. Ele se aproximou de mim, mas não de uma maneira reconfortante, como eu esperava. Em vez disso, a sua atitude era como se ele estivesse no controle da situação. Ele olhou para o meu rosto e, com um tom de desdém, disse: "Agora você entende quem manda aqui, não é? Se você não se vestir como eu quero, vai se arrepender." As palavras dele ecoaram em minha mente. Ele ainda achava que eu estava errada. Eu não estava apenas lutando por respeito, mas por dignidade. Em vez de ser empática, Marcos parecia reforçar o controle que ele tinha sobre mim. Eu me sentia como um fantoche nas mãos dele. Ele me olhou como se tivesse vencido algo, como se minha dor fosse apenas uma consequência natural de não seguir as suas ordens. Eu não podia acreditar que ele havia se tornado tão insensível, tão egoísta. Sem conseguir mais lidar com aquela situação, eu me afastei dele. Fui até o meu quarto e fechei a porta, tentando me afastar de tudo e de todos. Eu me joguei na cama e fiquei lá, pensando na dor da humilhação, nas palavras cruéis dele. Fui tomando consciência de algo que eu tinha ignorado durante todo o tempo. Eu havia perdido minha identidade. Eu não era mais aquela mulher livre, com vontade de ser feliz, de ser ela mesma. Eu estava completamente submissa, o que me fazia sentir ainda mais impotente. A noite foi longa, interminável. Eu não consegui dormir. Cada pensamento que passava pela minha cabeça parecia mais uma facada no peito. A sensação de que tudo que eu acreditava no meu casamento estava sendo destruído diante dos meus olhos era paralisante. Mas o que mais me consumia era a dúvida. Eu tinha força suficiente para continuar nesse relacionamento? Ou eu estava apenas me enganando, tentando justificar atitudes que não podiam ser justificadas? Na manhã seguinte, ele não tocou no assunto. Marcos parecia seguir sua rotina normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele saiu de casa para o trabalho, e eu fiquei ali, sozinha com meus pensamentos. A raiva estava começando a surgir. Como ele podia agir como se eu fosse invisível? Eu sabia que a humilhação daquela noite não era algo que ele poderia esquecer tão facilmente. Mas ele estava tentando, de alguma forma, ignorar a dor que causou. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas não sabia o que fazer. Conversar com ele parecia inútil naquele momento. Ele não queria ouvir, ele queria controlar. Eu estava perdendo a esperança de que ele fosse entender o quanto o que ele fez me afetou.
A humilhação foi mais do que apenas uma roupa rasgada. Foi a quebra de um pacto, a destruição da minha confiança nele. E, mais ainda, ele não demonstrou sequer arrependimento. Fui para a cozinha preparar o café da manhã, ainda com a sensação de que tudo estava desmoronando. Aquele casamento, que um dia parecia perfeito, agora me deixava completamente vazia. Eu sabia que o que mais me machucava não era a roupa rasgada, mas o fato de que, em vez de me apoiar, ele estava me esmagando com seu ego. Marcos voltou para casa mais tarde, e eu ainda estava com a sensação de que algo precisava mudar. Quando ele entrou pela porta, sem se dar conta do meu olhar pesado, ele me perguntou com uma casualidade absurda: "O que você vai fazer para o jantar?" Ele não parecia perceber que, em minha mente, estava travando uma batalha interna. Como eu poderia continuar ao lado de alguém que me tratava dessa maneira? Como seguir com um casamento onde o respeito havia sido destruído tão facilmente? Eu respirei fundo e olhei para ele. Antes de responder, me senti tomada pela raiva, pela dor que havia ficado guardada em mim. Mas, ao invés de deixar tudo transbordar, eu mantive o silêncio. Eu sabia que a minha resposta não seria dada naquele momento. Eu precisava de tempo para processar, para decidir o que fazer com minha vida e com o que restava de mim. O que Marcos não sabia era que a minha paciência estava se esgotando e que eu estava me afastando mais a cada minuto. O silêncio entre nós continuou nos dias seguintes. Marcos estava distante, quase indiferente. Ele não mencionava mais o que aconteceu no jantar, como se tivesse apagado aquele episódio da memória. Mas eu não conseguia esquecer. A cada gesto dele, a cada palavra, eu sentia o peso do que aconteceu. Não era mais sobre a roupa rasgada, mas sobre a maneira como ele tratou minha dignidade. Cada dia que passava me afastava ainda mais dele. Eu tentava me enganar dizendo que as coisas poderiam melhorar, que ele podia perceber o erro e tentar consertar as coisas. Mas, ao olhar nos olhos dele, eu não via mais o homem que eu conhecia. Ele estava ali fisicamente, mas a essência dele parecia ter se perdido. O que restava era um marido frio, egoísta e, acima de tudo, insensível. A frustração e a raiva começaram a transbordar em meu peito. Eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. Naquela manhã, acordei com um peso enorme sobre os ombros. O sol entrava pela janela, mas eu não conseguia sentir o calor. A casa estava em silêncio, e Marcos já havia saído para o trabalho. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo me sentia mais presente do que nunca. Era como se a minha mente estivesse começando a clarear, como se uma névoa estivesse se dissipando. Eu passei a manhã inteira refletindo sobre tudo. Como eu cheguei até aqui? Como pude deixar que as coisas chegassem a esse ponto? Lembrei-me de como éramos felizes, do quanto Marcos parecia ser atencioso e carinhoso quando nos conhecemos. Mas aquele Marcos estava desaparecendo, e o homem que restava não tinha mais o menor respeito por mim. A dor era tão grande que eu comecei a questionar o que estava fazendo com a minha vida. Eu não podia mais ser a esposa submissa, a mulher que aceitava tudo por amor. Não, eu precisava me levantar. Eu precisava encontrar a força para mudar minha história, para reescrever a narrativa que tinha sido imposta a mim. O problema era que eu não sabia por onde começar. Quando Marcos voltou para casa naquele dia, o ambiente estava carregado. Ele entrou pela porta, e logo percebi que algo estava diferente. Ele parecia apreensivo, como se soubesse que algo estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, estava tentando disfarçar. Ele se sentou no sofá e tentou iniciar uma conversa, mas eu não estava mais disposta a esperar. A espera havia acabado. Eu precisava colocar as cartas na mesa. Marcos, temos que conversar, disse com firmeza, tentando esconder a fragilidade que ainda se encontrava dentro de mim. Ele olhou para mim, desconcertado, mas não respondeu. Eu continuei. Eu não posso mais viver assim. O que aconteceu não pode ser ignorado. Eu me senti humilhada, desprezada. E, mais do que isso, estou começando a perceber que perdi o controle sobre a minha própria vida. Ele tentou se defender. Eu só estava brincando, você está exagerando, disse com um sorriso sarcástico, como se a situação fosse trivial.
mas a frustração crescia em mim a cada palavra dele. Como ele poderia ser tão insensível? Eu estava sendo aberta, vulnerável, e ele parecia se divertir com minha dor. Não é brincadeira, Marcos. Você rasgou meu vestido na frente da sua família. E isso não foi só sobre a roupa, foi sobre me fazer sentir inferior, desprezada. Eu não sou sua propriedade, não sou alguém que você pode controlar. E se você acha que eu vou continuar a viver sob essa opressão, você está completamente errado, eu disse, com a voz mais firme do que eu imaginava conseguir. Ele parecia perplexo, como se nunca tivesse imaginado que eu tivesse a coragem de falar. Por um momento, ele ficou em silêncio, tentando processar o que eu havia dito. Eu podia ver nas suas feições que ele estava começando a entender que algo estava realmente errado. Mas ao invés de pedir desculpas, ele se levantou e foi até o bar, pegando um copo de uísque. O gesto dele me fez perceber que ele não estava disposto a mudar. Eu vi a resposta silenciosa dele e tomei uma decisão naquele instante. Eu vou sair de casa por um tempo, disse com a voz calma, mas decidida. Eu preciso de espaço para pensar. E talvez você precise pensar também sobre o que está fazendo com nossa relação. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Marcos congelou por um momento, e depois virou o copo de uísque de uma só vez. Ele me olhou, mas não disse nada. Eu sabia que ele não estava arrependido. Ele não estava disposto a se humilhar para reconquistar o que tínhamos. Ele ainda pensava que o controle estava nas mãos dele, que poderia me manter ali, sob seu domínio. Eu peguei algumas coisas, sem mais palavras. Marcos não tentou me impedir. Ele não se moveu, não disse uma palavra sequer. Quando saí de casa, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente tomar uma atitude, e tristeza por ver que a relação que eu tanto acreditava estar sólida estava desmoronando diante de mim. No dia seguinte, decidi procurar um lugar para recomeçar minha vida. Eu não queria mais voltar à casa que compartilhava com Marcos, aquela casa que agora me parecia vazia e cheia de lembranças de um amor que havia se quebrado. Em vez disso, optei por alugar um pequeno apartamento, um espaço que me daria privacidade e a paz que tanto precisava para colocar meus pensamentos em ordem. O apartamento era simples, mas com um ar aconchegante, exatamente o que eu procurava para começar de novo. Eu sabia que Marcos não demoraria a tentar me procurar, mas a dor ainda estava muito presente e eu não queria enfrentá-lo ainda. Era como se o peso da traição estivesse nas minhas costas e eu precisasse de um tempo para respirar, para recuperar a confiança em mim mesma. A mudança de cenário, o silêncio e a solidão foram as melhores opções naquele momento. O apartamento estava ainda vazio, sem móveis, exceto por algumas coisas que eu tinha trazido da casa anterior. Enquanto arrumava a cozinha, lembrava-me de como Marcos havia me olhado, como se minha dor fosse algo pequeno, algo fácil de ignorar. Como ele havia feito com os sentimentos dele para comigo, eu também deveria aprender a ignorá-lo. Mas a verdade é que a raiva e o desgosto não eram fáceis de superar. Nos primeiros dias, eu me sentia como se estivesse em um sonho, uma realidade que não queria ser minha, mas que agora precisava enfrentar. O silêncio do apartamento me fazia pensar em tudo o que aconteceu e como, mesmo após tantos anos, ele podia simplesmente abandonar tudo de uma forma tão fria. Porém, não demorou para eu perceber que era isso que ele realmente queria. Marcos começou a me procurar, mas minha resposta foi sempre a mesma. Eu precisava de tempo, de espaço. Um dia ele insistiu tanto ao telefone que quase cedi, mas parei, respirei fundo e percebi que não tinha mais o que discutir com ele. Ele havia escolhido seu caminho, e agora seria eu a seguir o meu. E foi assim, depois de algumas semanas de silêncio, que ele apareceu na porta do meu apartamento. Eu sabia que ele viria, mas estava preparada. Não mais como a mulher que um dia o amava cegamente, mas como alguém que havia recuperado seu equilíbrio e suas forças. Eu pensei que poderíamos conversar, Marcos disse, com uma expressão que tentava esconder seu desconforto. Eu percebi a hesitação em sua voz, como se ele não tivesse certeza do que diria. Olhei para ele, respirando fundo, sem pressa de falar. Ele parecia perdido, confuso, tentando buscar algo que já não fazia mais sentido. Eu não tenho mais nada para dizer, Marcos. Não sou mais a mesma mulher que você deixou para trás.
Eu já passei por isso. Não preciso de você para seguir em frente. Ele ficou em silêncio, e eu senti que minhas palavras tinham atingido o ponto certo. Ele estava em um campo minado, e agora não sabia como continuar. Por um momento, vi em seu olhar a vergonha do homem que sabia que havia perdido a mulher que lhe deu tudo. Ele tentou falar, mas parou, como se soubesse que qualquer palavra seria em vão. Não havia mais espaço para arrependimento. Ele havia escolhido outro caminho, e eu não faria parte disso. Foi então que percebi que eu havia me libertado. Eu tinha me reerguido sozinha, e estava bem. Vá embora, Marcos. Não adianta mais. O que ficou entre nós, ficou. Agora, meu caminho é outro. E assim ele se foi, deixando-me com uma sensação de paz, como se a última peça daquele quebra-cabeça tivesse se encaixado. Não mais a dor, não mais a dúvida, apenas a certeza de que eu era capaz de seguir em frente, de ser feliz, de reconstruir minha vida. Naquele dia, algo mudou em mim. O apartamento, com suas paredes vazias, agora estava cheio de possibilidades. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa. O que eu mais precisava estava ali, dentro de mim. A força para seguir, a coragem para recomeçar e a sabedoria para entender que, às vezes, as melhores viradas na vida vêm dos momentos mais difíceis. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!